Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Soraya. Primeira, claro, não poderia ser outra pessoa a entrar aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rafael. Pessoal aqui já entrando. Nosso convidado já entrou aqui também. Boa noite, Liliane, tudo bem? Boa noite, Virgínia, já está aqui com a gente também. Boa noite, Leonardo. Bom, estamos aqui então dando início oficialmente a essa live. Vou fazer aqui uma breve abertura antes de chamar os nossos convidados. Bem-vindos todos hoje aqui nessa live que eu tenho a honra de estar moderando aqui pela Liga Nacional de PI, que é esse canal que acredito que seja o canal que tenha mais atualidades, informações e lives de qualidade que eu conheço aqui do Instagram, né? Realmente assim, o conteúdo que a Liga traz de uma qualidade assim sem igual, muito acessível, né, a todos. Então quero parabenizar a doutora Soraya Embaçaí, que é a idealizadora da Liga Nacional de PI, e também agradecê-la por mais essa oportunidade de estar aqui falando de propriedade intelectual e compartilhando um pouco sobre esses assuntos, né, que a gente trata no dia a dia e que trazem tantos desafios para a nossa carreira. Quero dizer que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, deixando aqui no chat. Eu também vou tá acompanhando aqui pelo computador, então vou fazer o possível para não passar nenhum comentário, nenhuma pergunta aqui de vocês. E quero lembrá-los também que a Liga tem um canal no YouTube, onde ficam salvas todas essas lives que acontecem aqui no Instagram. Então visitem o canal, porque vale muito a pena. Tem muita live incrível, são verdadeiras aulas de PI. Então agora eu vou chamar aqui os meus convidados. Eu vou começar com a doutora Virgínia, apresentando aqui, falando um pouquinho da Virgínia. Deixa eu ver, achar ela aqui. Eu já vou colocar o Alexandre, que eu já vi aqui o convite dele. Já vou aceitar os dois. E com a doutora Virgínia. Boa noite, Patrícia. Oi, Alexandre, boa noite. Virgínia. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pessoal, quero agradecer aqui primeiro, Alexandre e Virgínia, por vocês terem aceitado esse convite e falar sobre esse tema tão importante e tão atual, né? Com essa nova normativa do INPI, surgem novas dúvidas, dúvidas antigas, novos questionamentos. Então, muito obrigada por dedicarem esse tempo aqui para nós na Liga Nacional de PI. A doutora Virgínia Faguri Barros Maluf é advogada, sócia da Faguri Maluf Sociedade de Advogados, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Administrativo também pela PUC de São Paulo, diplomada em Patentes e Criações Industriais pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Damásio de Direito. É mestre em Direito Comercial com dissertação em licenciamento compulsório de patentes pela PUC. Já tive a oportunidade de ouvir muitas vezes falar sobre esse tema, sempre muito bom. Especialista de Soluções de Disputa da BPI, da Câmara de Nomes de Domínio, e mediadora da Câmara de Mediação da BPI. Ela é vice-presidente da Comissão de PI da OAB Jabaquara, professora vinculada à Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC e convidada em cursos de especialização e extensão. Obrigada mais uma vez, Virginia, bem-vinda. E já vou apresentar o doutor Alexandre já inicialmente, e a gente já passa para o nosso bate-papo. O doutor Alexandre Fragoso Machado é mestre em Direito pela USP, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC, de novas tecnologias do seu né? Vice-presidente da Comissão de TI da UNB São Paulo, conselheiro da APP e co-coordenador da Comissão de Marcas da BPI. É sócio no escritório Mansur Murad de Advogados. Bom, nós temos como tema hoje direito de precedência. Nós sabemos que nosso ordenamento jurídico tem como corolário o princípio atributivo do direito na propriedade intelectual, propriedade industrial, onde nós temos o reconhecimento do direito de propriedade industrial com concessão do direito. No artigo 129, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial, estabelece uma possibilidade, né, de se disputar o direito marcário, de se obter o direito marcário com base no uso anterior de boa-fé, que é exatamente estabelecido como 6 meses antes do depósito do pedido de uma máquina. Então, é sobre exatamente esse direito que a gente vai tratar hoje, que é o famoso quem tem direito ao registro, aquele que primeiro deposita ou que usa antes, né? Uma pergunta bastante
levantada aí especialmente pelos empresários, né, pessoas que não têm conhecimento mais técnico. Existem muitos desdobramentos sobre esse assunto, considerando especialmente que dispõe a lei, que dispõe o manual de marcas e que é tratado pela jurisprudência. Então, são essas três vertentes que nós temos, né, que tratam do direito de precedência, muitas vezes de uma forma ou divergente, ou complementar, ou uma verdadeira, muitas vezes, celema que nós advogados temos que nos deparamos e temos que tratar. Então, eu vou começar abrindo a palavra para os nossos convidados. Doutora Virgínia, se você puder fazer um pouco de introdução a esse tema, falar um pouquinho desse histórico e dos princípios que norteiam o direito de precedência. Vou deixar aqui no mudo, porque acho que aí... Também estou fechando meu microfone para tentar facilitar, não sei, evitar qualquer tipo de microfonia. Primeiro, boa noite. Queria agradecer você, Débora, Alexandre, Soraya, pela oportunidade. Bom, a Débora começou um pouco falando do assunto, tratando um pouco da questão, vamos dizer assim, do regime que o Brasil adota em relação à concessão, né, e à conferência de direitos de propriedade industrial. E aí a gente segue para essa parte, e ela falou do regime atributivo de direitos de marca, né? Então, assim, como acho que a maioria das pessoas que está acompanhando essa live sabe, o artigo 129 caput da lei, ele determina como regra, vamos dizer assim, geral, né, que a propriedade da marca, ela se adquire quando há concessão de um registro validamente expedido, e aí esse registro vai ser validamente expedido para aquele que cumprir os requisitos necessários para tanto e que tiver superado um processo administrativo que corre no INPI, como acho que todo mundo tem ciência. Acontece que não é uma novidade dessa lei, né? A Lei da Propriedade Industrial, a 9279, não inovou nesse sentido. A gente já teve outras leis que trouxeram essa possibilidade do direito de precedência. Acho que não cabe a gente ficar trazendo o histórico de quando, o que foi, o que voltou, mas isso já tinha acontecido no nosso ordenamento jurídico anterior. Ela trouxe, a 9279, ela trouxe no parágrafo 1º do 129 a possibilidade daquele que utilizava a marca de ter uma prioridade, se ele utilizava essa marca de boa-fé, uma prioridade no registro desta marca. E aí a gente tem várias restrições relacionadas a isso, restrições relacionadas qual o limite que isso pode ser aplicado, existe um limite, não existe um limite, enfim, e aí a gente acaba adentrando nessa questão do direito de preferência em si, né? Eu acho que a gente precisaria tratar aqui, vamos dizer assim, eu nem falaria de princípios, eu falaria de requisitos necessários para você, para o que a gente chama, né, de utente anterior, aquele titular que já utilizava uma marca anterior, para que ele possa se manifestar alegando essa preferência, essa precedência no uso, e aí sim tendo um direito ao registro dessa marca, que a gente até, quando a gente estava conversando, né, Alexandre e Débora, antes, a gente separou, vamos dizer assim, alguns requisitos. O primeiro de todos, que até o Alexandre acho que vai conversar, trouxe alguns comentários em relação a ele, é o requisito da boa-fé. E a gente tem também o requisito do prazo, tem uma questão de prazo relacionada, né? Que é o prazo de 6 meses, ou seja, só pode ser um utente anterior que possa alegar o pré-uso com base no 129, aquele que já usava a marca há mais de 6 meses, antes daquele depósito que foi colocado à frente dele, né? Esse uso ele tem que ser um uso efetivo e ele tem que ser um uso público. E aí eu acho que cabe a gente conversar um pouco do que seria esse uso efetivo e esse uso público. Esses seriam os requisitos, vamos dizer assim, iniciais. Não sei se você quer, Débora, conversar agora dos requisitos, se você quer falar um pouquinho da questão do histórico da legislação no INPI, dos pareceres. Eu acho que é importante essa contextualização mesmo do conceito, né, direito de precedência, como ele acontece, como ele pode acontecer, né, o que diz a lei de uma forma mais objetiva sobre isso. E aí eu gostaria também que o doutor Alexandre falasse um pouco dessa questão
termo que a lei usa, que é o uso anterior de boa-fé, né? Esse requisito em si, como a gente pode entender isso e como poderia ser efetivamente provado isso? Então, não sei se você quiser já falar da boa-fé, Alexandre, a Virginia te emenda com esses outros, as demais questões de prazo, né, e como isso efetivamente acontece no procedimento do INPI, efetivamente, a gente pode seguir assim. Não, tudo bem. Eu acho que na verdade, eu vou fazer o comentário sobre a boa-fé, mas antes eu queria agradecer o convite, né, da Liga Nacional, né, da Soraya, da Débora, de todos aqueles que colocam o assunto propriedade intelectual a todos que querem entender mais sobre o assunto, todos que querem continuar se especializando. São realmente conteúdos muito relevantes aqui para a nossa área. Então, o direito de precedência, ele antes da gente entrar na questão dos requisitos, é preciso entender o princípio dele, né? O instituto dessa pré-utilização. O sistema para aquisição de marcas é um sistema que todos nós já conhecemos, é um sistema atributivo de direito. Então, por definição, aquele que deposita o pedido primeiro vai ter preferência na análise daquele pedido contra outros pedidos apresentados posteriormente, que designem produtos ou serviços idênticos ou com afinidade mercadológica. A marca precisa ser também, de alguma maneira, conflituosa com a marca que está sendo discutida, e, de uma maneira cronológica, você tem uma interpretação do sistema atributivo, a grande expressão que mundialmente se chama, que é o sistema do first to file, o primeiro a depositar. E, historicamente, a gente utiliza a definição do direito de precedência pelo usuário anterior de boa-fé como uma exceção a esse sistema. E, ao meu ver, ele não é uma exceção. Ele é um convite para que aquele que faz uso anterior por boa-fé entre no sistema atributivo, até porque a própria normativa, a resolução do NPI, diz que, em havendo manifestações através de oposição, e agora com a novidade, através da nulidade administrativa, aquele que embasa o seu ataque administrativo precisa depositar o pedido de marca. Mas também ele define que, em havendo o argumento do pré-uso de boa-fé para a precedência ao registro, a boa-fé, em tese, ela é questionada se, por acaso, esse pré-utente já tem depositado o pedido de marca antes de apresentar a oposição ou a nulidade. Então, a premissa de que haja boa-fé do lado daquele que questiona o pré-uso se já depositou o pedido é a única hipótese administrativa trazida pelo Manual de Marcas sobre o que significa boa-fé. E o texto do Manual de Marcas, que hoje ainda vai merecer vai merecer alterações, porque o Manual de Marcas ele só fala sobre a hipótese de apresentação de oposição com base nesse uso anterior. E a questão da boa-fé, ela é limitada, pelo menos aos olhos do Manual de Marcas, sem prejuízo, né, de todos aqueles que tiverem outros elementos para discutir má-fé ou ausência de boa-fé, pode ser levados através dos ataques administrativos, mas o texto que dá o empoderamento à discussão do direito de precedência fala somente a hipótese daquele que depositou o pedido. Quando, na verdade, o princípio de boa-fé, ele, obviamente, tem que ser analisado no caso a caso, mas ele tem aqui alguns cenários importantes para fins de interpretação do que significa a boa-fé. Então, a boa-fé, por exemplo, em outras ações judiciais que questionaram a precedência, que houve um posicionamento dos tribunais de que não havia essa boa-fé presente nesse usuário anterior, tem a ver, por exemplo, com situação de sociedades desfeitas, aonde uma sociedade faz a utilização de uma determinada marca
e o sócio retirante deposita o pedido de marca e o atual sócio da empresa argue o pré-uso, porque a empresa fazia uso anterior. E aí há um posicionamento do judiciário de que a empresa que sempre fez uso e não depositou e argue a pré-utilização por boa-fé, já houve posicionamento do judiciário negando a ausência de boa-fé da empresa que vinha utilizando, porque o sócio retirante acabou depositando o pedido antes da empresa que utilizava a marca. Mas, ao mesmo tempo, o tribunal também teve que fazer a ponderação de que esse sócio que se retirou da empresa também não foi impulsionado pela boa-fé quando depositou seu pedido de marca. Ao final, a empresa que sempre utilizou a marca, que sempre foi a depositária desse direito, acabou sendo favorecido na discussão. Mas só para entender que o sentido de boa-fé ele vai ser levado no caso a caso. Quando não questionado na esfera administrativa, ele vai acabar sendo colocado num segundo plano, para fins de entendimento de que, em tendo havido um pré-uso, subentende-se que esse pré-utente preenchia o requisito de boa-fé, porque ele demonstrou nunca saber sobre aquele pedido de marca. Historicamente, também, a questão da boa-fé sempre foi atrelada a uma questão informacional. Na medida em que o titular do pedido de marca, que foi atacado por pré-uso, ele é atacado em sede de oposição, ainda há um embasamento histórico, temporal, de que aquele que fazia pré-uso soube quase que imediatamente. Então, a interpretação, que é uma interpretação subjetiva da presença de boa-fé, da existência ou não, ou da identificação ou não de um concorrente que depositou um pedido, a gente precisa também estabelecer que todas as demais condições trazidas no artigo 128 também precisam estar estabelecidas para a interpretação de que o pré-utente tem aqui, sim, os requisitos preenchidos para ser o titular de marca. Porque tem aqui um ponto relevantíssimo, que é a existência de um pré-uso por um titular que não podia usar, por exemplo. Tem casos interessantes andando no INPI a respeito da possibilidade de um pré-utente que, por exemplo, apenas um exemplo, no seu objeto social, no momento do pré-uso, o objeto social dizia que a empresa tinha como objeto, não sei, comércio de frutas. E a pré-utilização dele era para propaganda. E ele atacou o pedido de marca por pré-uso porque no momento ele demonstrou que fez uso de propaganda. Mas ele, como pré-utente de propaganda, atacando um pedido de marca por pré-uso em propaganda, ele não reunia, no momento em que ele apresentou a medida administrativa, que ele reunia os requisitos do artigo 128. Então, aqui fica para mim um cheiro da ausência de boa-fé, na medida em que ele, pré-utente, não preenchia os requisitos do artigo 128. É um elemento a ser discutido também. E fora, obviamente, todo o embasamento do princípio de boa-fé. A gente está falando aqui do dever de respeito, né, do dever de informação sobre o conteúdo da utilização, de agir com confiança. São princípios esparsos, subjetivos, e que certamente vão ser analisados no caso a caso, e que sempre foram analisados no caso a caso. A novidade da precedência, já devolvo para a Virginia e para a Débora, a novidade do momento temporal dessa apresentação de uma defesa, de uma arguição de pré-uso, ela fundamenta-se aqui desde os primórdios do direito de petição, né, em que pese porque o princípio trazido pelo parecer da Procuradoria do NPI e também pelo próprio recurso especial que deu origem a essa discussão do acolhimento do entendimento de outras decisões judiciais de que o NPI hoje pode receber uma nulidade administrativa com base em pré-uso,
teve a ver o início pelo direito de petição, pelo princípio de que, no momento em que alguém possuidor de um pretenso direito, levando esse pretenso direito aos olhos da administração pública, a administração pública tem que dar notícia. Artigo 5º, inciso 34, se eu não me engano, da Constituição de 88. Além de tudo, o parecer do NPI fala também sobre a possibilidade da administração de rever as suas próprias decisões, pelo princípio legal, pelo princípio da administração, que eu acho que a Virgínia também pode contribuir. Então, a avaliação da precedência é maior do que somente a novidade do momento temporal. Existem os elementos que a própria Virgínia trouxe, né? São os elementos o elemento do momento de uso, inclusive das interpretações, ao meu ver, míopes, sobre a essência do instituto da precedência, no momento em que ambos, tanto aquele que argui o pré-uso, como aquele que depositou o pedido, ou que está discutindo o pedido, ambos apresentam provas de utilização anterior. E o Manual de Marcas diz, se ambos apresentarem provas de uso anterior a 6 meses do depósito, terá o direito de preferência aquele que depositou primeiro. Mas o pré-utente não poderia ter depositado antes. Então, o princípio ele fica aberto ou sujeito a alguma interpretação que certamente, como também conversávamos antes, né, Virgínia e Débora, que sempre sujeito à discussão judicial, sempre sujeito à revisão judicial da análise administrativa. Então, a minha percepção sobre o direito de precedência é um pouco mais ampla do que a novidade trazida por esse parecer do NPI. Queria devolver para a Virgínia, porque eu queria também ouvir um pouco a respeito sobre uso efetivo. O que significa pré-uso? O pré-uso significa vendi uma camisa 6 meses e um dia antes do depósito, então eu tenho o direito de uso, né? O uso público, né? A questão do uso é uma questão muito linda para se discutir em marcas, porque ela permeia o sistema, né? Permeia a caducidade, permeia aqui o direito de precedência de uso. Então, a minha contribuição tem um pouco a ver com a amplitude do Instituto, impulsionado pela novidade do momento temporal dessa revisão administrativa. Não, é claro que como o Alexandre disse, né, a revisão administrativa vamos dizer assim, do momento em que você pode sustentar administrativamente o direito de precedência, ela é uma revisão que ela aconteceu agora, que ela é importante, porque ela também começa a ficar em linha do que já havia na jurisprudência. Então, assim, se vocês olharem, se a gente fizer um recorte temporal de 96 a 2000 o Alexandre pode até me corrigir melhor, mas assim, a 2015, a gente tinha uma jurisprudência mais caminhando nisso, no sentido de acolher essa manifestação do INPI. Qual que era essa manifestação do INPI, da Procuradoria do INPI? O INPI entendia que essa precedência ela só poderia ser alegada, que ela só poderia ser sustentada até o momento do prazo da apresentação da oposição. Então, mal havia o depósito daquela marca, era até meio esquisito, porque se ele era só utente da marca, como é que ele ia ter ciência tão rápido de que aquela empresa requeria um registro, né? Então ficava uma coisa até meio difícil de você cumprir. E aí essa manifestação do INPI, que era fundada no parecer da Procuradoria do INPI, que é o que você encontra hoje, se você disponibilizar, baixar o manual de marcas, essa manifestação, esse é o posicionamento que está no manual de marcas, né? Até fui conferir se era isso mesmo que ainda estava, vocês já tinham feito uma pequena atualização. Então, assim, essa era a manifestação do INPI. O que isso gera de dúvidas? Isso gera as seguintes dúvidas. Poxa, mas o processo administrativo não encerrou? E é importante lembrar, o que eles defendiam, e até tinha doutrinadores, tinha colegas advogados que defendiam essa tese.
Por que eles defendiam isso? Eles falavam, olha, é a precedência ao registro. Uma vez que você havia a concessão, uma vez que há a concessão daquele registro, eu não posso mais, em tese, me opor ou trazer documentos relacionados a isso. O que, na minha opinião, sempre foi um pouco falacioso, porque o processo administrativo do INPI é um processo administrativo federal e ele é passível de revisão judicial. Né? Todos os atos administrativos são passíveis de revisão judicial, né? Sejam vinculados ou discricionários. Então, assim, não tem muito como você não sujeitar um ato administrativo à revisão judicial. Então, isso já assustava um pouco. E você dizer que você só pode manifestar até a oposição, você criava um descompasso. Então, eu posso ingressar com uma ação, como o Alexandre colocou, eu tenho meu direito de petição de ir ao judiciário, requerer a nulidade desse ato, mas eu não posso requerer administrativamente, utilizando esse argumento num processo administrativo de nulidade. Então, realmente era uma coisa muito incongruente. De 96 até 2015, a jurisprudência do TRF da segunda região era assim, era enxurrada e massiva em relação a esse assunto. Acho que a partir de 2016, 2017, a gente começou a ver os primeiros casos de revisão, assim, de posicionamento de jurisprudência. E até teve essa decisão do STJ, que é citada, inclusive, aqui no parecer. Esse parecer, a gente está falando parecer, mas ninguém falou o número, né? O parecer 4321 da Procuradoria do INPI, que foi publicado recentemente. E aí a gente teve essa virada na jurisprudência que levou vamos dizer assim, a essa alteração de posicionamento do INPI, corroborando tudo que está colocando aqui, né, o que a jurisprudência estava defendendo. O que é? Você pode se manifestar no curso do processo administrativo, seja em oposição ou seja em PAN, e você pode se manifestar judicialmente, você pode trazer esse argumento judicialmente. Agora, como disse o Alexandre, né? Você não pode chegar e falar qualquer coisa e sem apresentar, sem cumprir os requisitos legais. Então, você tem a questão da boa-fé, você tem a questão do uso efetivo. O que é uso efetivo? O exemplo que o Alexandre colocou, ele fez uma propaganda e pediu o registro da marca e estava alegando precedência como se ele fosse, de fato, uma empresa de propaganda. Será que isso é uso efetivo? Não me parece que é uso efetivo. O uso efetivo é o uso comercial, o uso que você tem exposição pública, né, daquela marca para designar aquelas atividades, né? Então, você tem que ter, de fato, demonstração disso público. Até fazendo um paralelo que a gente até havia comentado da caducidade, e aí, sem entrar na questão do como o INPI tem analisado a caducidade ou não, né, das provas da caducidade, mas há necessidade de apresentação de documentos hábeis, notas fiscais, se forem propagandas, mas associadas a notas fiscais. Hoje, muito cliente fala, eu já usava, eu divulguei no Instagram, eu divulguei no Facebook, então vamos fazer uma ata notarial nesse sentido. Isso precisa estar documentado, não é simplesmente falar, eu tinha precedência e pronto, não é assim. E esse uso, essa exploração concreta, ela é um ponto a ser analisado com muito cuidado, porque tudo vai depender do ramo de atuação. Então, se você é uma empresa de confecção e você vende uma camiseta por ano, é muito estranho, né? Isso não é uso efetivo, isso não é um uso contundente. Agora, se você é uma empresa de iates, aviões, bens que são bens que efetivamente têm um valor mais alto, que são bens que não têm um público tão grande que tenha interesse nesses bens, é um público mais restrito, realmente uma nota já justifica por ano. Mas eu acho que você tem que demonstrar esse uso de forma contundente, trazendo documentos que você de fato utilizava, né? E eu queria devolver aí um pouco para o Alexandre e para a Débora dessa questão do prazo, né? Porque acho que a lei fala, utilizava há 6 meses, né? Então, como que fica essa questão do prazo? Tem um limite para esse prazo? Ou a pessoa que utilizava há 10 anos, mas sem nenhuma manifestação, como ficariam essas situações? Eu tenho uma opinião aqui, mas queria ouvir o Alexandre. O manual de... Só concluir aqui, tem uma pergunta aqui, para a gente não perder, é bastante relacionada
com a sua fala, Virgínia. A pergunta do Matheus. Ele fala assim, professora, na sua opinião, haveria algum grau de vinculação da decisão do juiz, né? Talvez essa decisão, não sei se é algum caso específico ele quer dizer, né? Decisão do juiz, a norma do manual do NPI, no caso de lacuna da lei. Matheus, se você puder só esclarecer, se aqui você diz respeito em algum caso específico, né? Quando o judiciário decide pela nulidade da marca, e aí, né, sim, o NPI precisa anular, ou se você está dizendo da jurisprudência como um todo, da decisão do STJ em si. Acredito Não, que você já puder fazer esse paralelo com eu essa acho questão. eu acho que eu entendi. O que ele está dizendo, eu acho o seguinte, se o INPI, o magistrado, ele pode ter uma interpretação diversa do que a Procuradoria do INPI entendeu e diversa do que a terceira turma do STJ está entendendo. Eu acho que sim, a gente não tem um caso de súmula vinculante, não é um caso nesse sentido. A lei, o artigo 129, ele é um artigo curto, e sem muitas explicações, e por isso que talvez ele tenha todas essas questões relacionadas. Ele fala, toda pessoa, que deve mudar aqui para enxergar, toda pessoa que de boa fé na data da prioridade ou depósito usava no país há pelo menos 6 meses, marca idêntico ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro. Então, assim, de novo, tem colegas na doutrina e colegas advogados que sustentam tanto a tese anterior do INPI quanto a tese atual que o INPI passou a adotar, né? Mas eu não vejo que o juiz esteja vinculado, porque essa não é uma decisão vinculante. Então, haveria, sim, a possibilidade do juiz decidir em sentido contrário, tá? Acho que foi isso que o Matheus perguntou. É isso, Matheus? Não é o caso? Em abstrato, não é um caso, acho que é isso. Em abstrato, isso. Agora, Alexandre, você passar a sua palavra, até para comentar essa questão de tantos requisitos que você muito bem explanou, né? Como o direito de precedência, ele não é só simplesmente usar a marca, né? E é interessante porque o parágrafo 1º do 129, que a Virginia acabou de ler, ele fala que quem usar, né, quem usava pelo menos 6 meses, marca idêntica, semelhante ou afim, terá direito de precedência. Na verdade, aqui na minha humilde crítica LPI, eu vejo que isso é apenas uma possibilidade de disputa, né? Poderá, provando, enfim, e atendendo aos demais requisitos, fazer, de repente, né, obter esse direito de precedência, mas não quer dizer que ele realmente obterá esse registro, né? E também a questão do manual de marcas, embora ele tenha feito algumas restrições, além do que a lei coloca, nesse caso da possibilidade de admissão, e também dessa regra de quando as duas partes utilizam há mais de 6 meses, aquele que depositou antes, né, tem o direito, em relação às provas ele deixou bem aberto, né, deixou bem claro, inclusive, que serão admitidas quaisquer provas, né, capazes de efetivamente comprovar o uso do uso. Então, fica realmente bem aberto desde que seja comprovado o uso efetivo mesmo, né, não só, por exemplo, eu tenho um caso recente de caducidade, mas que havia só o registro do domínio, só o registro do domínio em um site em uso, sem efetivamente aquele nome em uso, o INPI, a tendência é não aceitar como prova de uso efetivo. Eu queria fazer um comentário que essa confusão, pelo menos com o advento da LPI, em 96, foi porque o parágrafo 1º foi muito mal redigido. Quando ele tem a expressão terá direito de precedência ao registro, começou o furdúncio de que aquele que teria o pré-uso poderia discutir esse pré-uso até o momento da concessão do registro. No momento em que houvesse a concessão do registro, haveria aqui um direito constituído, tanto Constituição quanto Lei da Propriedade Industrial, apesar de gerar efeitos sui generis, a gente chama de um direito de propriedade, e o direito de propriedade não é absoluto. Eu não quero colocar a decisão de concessão como
a parede intransponível da discussão sobre o pré-uso. Mas a verdade é que o texto da lei foi quem começou o problema. E trazendo para as possibilidades administrativas, no momento em que o texto da lei coloca como precedência, né, você vê que a gente emprestou o termo precedência ao Instituto de uma maneira geral. Porque, na verdade, a gente está falando sobre um direito de preferência à análise do processo. Sim. Na medida em que o pré-utente demonstra que tem o pré-uso, o pedido dele ainda será objeto de análise pelo NPI. Se todos os requisitos estiverem reunidos, ele terá o direito de preferência na análise do pedido frente àquele que fez o depósito antes dele. E respondendo já um pouco à questão temporal, o Manual de Marcas ele coloca que aquele que fizer uso 6 meses antes da data do depósito terá o direito de precedência. Mas aquele que faz uso há mais de 5 anos, não. O direito de precedência ele tem uma interpretação muito limitada no que diz respeito ao momento temporal, que traz um pouco da pergunta que a Eliana acabou de publicar. A Eliana fez uma publicação aqui, publicou a pergunta dela, é uma pergunta de quem só vive o dia a dia. E a Eliana, uma querida, vive a propriedade industrial há muitos anos. E ela pergunta para a gente como é que fica o fato de um pré-utente que já teve pedido arquivado ou registro extinto. Ele não vai poder arguir o pré-uso? Na opinião do NPI, o pré-uso só pode ser arguído por quem não tem depósito. Porque na visão, né, interpretativa do NPI, a presença de boa-fé é o desavisado. E não o que conhece o sistema. Eu acho isso uma miopia. Para mim é uma miopia a interpretação de quem faz o pré-uso, em que pese estar ou não vivendo o sistema, ele entra no quadro, né, de convite, de novo, não é uma exceção, mas a ideia é que haja, sim, uma avaliação do que significa o pré-uso, e não simplesmente as condições trazidas pelo Manual de Marcas, ou então pelo parecer da Procuradoria. A Virginia tem toda a razão. Então, quer dizer que se alguém faz uma mera publicação porque vende uma camiseta sem ter emitido uma nota fiscal, significa que ele usou? Na visão do NPI, talvez. E isso gera insegurança. Claro. E isso gera um levantamento da discussão para fins de reavaliação judicial. Então, não acho que o assunto precedência esteja resolvido. O parecer da Procuradoria, ele traz sim, tenta resolver aqui uma hipótese temporal para a arguição desse direito de precedência ao registro. E eu queria fazer um último comentário que consta do recurso especial sob relatoria da ministra Nancy Andrighi, que fala sobre as hipóteses das características, os elementos que entoam a má-fé. E as características que a Nancy Andrighi trouxe, que entoam a má-fé, são aproveitamento parasitário, deslealdade concorrencial e risco de confusão ou associação aos consumidores. Então, havendo esses elementos na visão do STJ, será que esses são os únicos elementos para a interpretação da ausência do requisito de boa-fé? Talvez não. Então, você vê aqui a má-fé de um lado mais subjetivo, em que 2 sócios, no exemplo que eu citei mais cedo, né, ou então até mesmo a hipótese, como diz um acórdão, sobre a marca evidentemente conhecida, lá do inciso 23, em havendo elementos de que o pré-utente não pode afirmar que desconhece a marca, ele, em tese, perde o direito de arguir que ele tem boa-fé.
né? E aí empresta várias possibilidades administrativas de interpretação negativa da presença da boa-fé. Como, por exemplo, percebe-se que uma marca famosa, dentro de uma atividade, depositou um pedido para um determinado limite de uma especificação e alguém deposita para uma especificação parecida. E aí se entende que, na verdade, ele afirma fazer uso frente a uma marca conhecida, que ele, evidentemente, não pode afirmar que usa. De acordo com alguns posicionamentos jurisprudenciais, não. Ele não tem preenchido o requisito da boa-fé, porque ele, evidentemente, conhece. A marca é, evidentemente, conhecida. Então, tem aqui várias hipóteses sobre o uso, sobre a reunião dos requisitos do pré-utente, e o momento administrativo, fechado as duas hipóteses de ataques administrativas, é basicamente o que nós teremos, a não ser que a gente discuta isso judicialmente, com todos os precedentes jurisprudenciais, dizendo que a instância administrativa tem que ser esgotada, né? Então, tudo isso inaugurado desde os momentos da discussão de alto renome, em que a opinião administrativa do NPI é muito levada em consideração pelo judiciário. Então, se de uma maneira prematura a gente vai ao judiciário e discute, sem ter esgotado o assunto na esfera administrativa, pode ser que a gente tenha aqui alguma outra repercussão desse conflito de competências. Então, tudo isso para dizer que o Instituto tem muito para ser discutido e todos são bem-vindos para discutir todos esses elementos que se contradizem, que se confirmam, que tem aí vários momentos subjetivos da análise desse Instituto. E até um pouco na linha do que você comentou do limite temporal máximo, né? Algumas legislações elas já trazem esse limite máximo, então elas já esclarecem, por exemplo, olha, você vai poder alegar esse pré-uso em até tanto tempo, mas como é o caso de Portugal. Agora aqui a legislação não traz nenhum limite. Então fica essa questão nebulosa, assim, qual que é o limite? Existe algum limite? Não sei, talvez o judiciário, a depender da quantidade de casos que cheguem, comece a estabelecer alguns parâmetros para isso. Enfim, não sei se haveria essa possibilidade. Agora, só uma coisa que a gente não falou de uso, eu acabei não falando de uso claro, de uso efetivo. Uso claro, uso efetivo é muito diferente de preparação para uso ou exploração de uma marca, né, Marinello? Então, assim, uma coisa é você falar, não, eu mandei fazer um logo, eu fiz um estudo aqui, ou tem várias marcas, estou estudando, pedi para o meu bom advogado de TI fazer pesquisas de viabilidade aqui de marcas, mas isso não é uso de fato. Isso é tudo intramuros, né? Isso é tudo medidas preparatórias, né? É isso, essas medidas preparatórias, elas de fato não contam, né? E tem um ponto que até o Alexandre comentou um pouquinho antes, que eu acho que é bem interessante a gente comentar, o que fazer quando há mais de um, né, usuário, mais de uma empresa quando você tem duas empresas que de fato já utilizam a marca há mais tempo. Então eu deposito essa marca no INPI, no mês passado o Alexandre tomou ciência dessa marca, vamos imaginar, né, apresentou uma oposição, e aí ele demonstra que ele já utilizava essa marca, há 3 anos, e eu já utilizava essa marca há 5 anos. Foi o que o Alexandre disse, o INPI diz que prevalece aquele que depositou primeiro. Mas será que essa é a interpretação mais correta? Será que isso é justo, né? Será que aquele utente anterior... A lei, ela fala de utente anterior, ela não deixa claro quem vai ser esse, assim, né, que esse utente anterior precisa... Qual a limitação desse utente anterior? Será que não seria mais correto esse utente anterior, você levar em consideração aquele que já utilizava há mais tempo? Né? Enfim, então tudo isso são questões que eu acho que, quando você falou, Alexandre, uma coisa, eu pensei aqui comigo, não quis te interromper. Você falou, não, o assunto direito de precedência não está acabado. Eu diria, o assunto direito de precedência vai começar a ter muita questão relacionada, porque, né, antes era tudo muito abafado, vamos dizer assim, pela manifestação e pelo posicionamento do INPI. Enfim, aí a gente agora vai ter tudo muito aflorado, entendeu? Eu acho
Eu concordo, Virginia. Eu acho que tem aqui de repente, uma reinauguração, né? A gente Isso. tem aqui muitos elementos históricos que demonstram que a análise que tem que ser feita hoje sobre uso tem que ser feita de acordo com um critério temporal e Uhum, com um critério também, de novo, informacional. uhum. O que significa o pré-uso quando se discutia ainda sob a égide da Lei 5772/71, apesar dela não falar expressamente sobre a precedência de uso, mas o que se fala hoje em termos de tempo, né? A orientação do NPI é que se houver prova de uso anterior com mais de 5 anos antes do depósito da marca, está aqui escrito no manual, diz que não pode. Então, significa que... Oi, gente, bem-vindos de volta. Obrigada por retornarem aqui. Tivemos que recomeçar a live por probleminhas de conexão. Vamos aguardar só o Alexandre voltar. A gente tinha uma pergunta aqui, Virginia. Foi a Daniele que fez. Ela perguntou sobre o prazo para entrar com requerimento judicial. Então, o prazo para entrar com requerimento judicial é o prazo geral da lei, né? Então, 5 anos, com exceção para aqueles casos que você tem uma fé comprovada, que também já é uma outra situação. Alexandre, obrigada por retomar. Minha técnica aqui, eu não consegui voltar, tive que sair e entrar novamente. Quando a gente percebeu que você travou, a gente sabia que cairíamos. Como você é organizadora, tudo bem. É mesmo. Mas os probleminhas acontecem de vez em quando. Claro, não tem problema. Bom, mas assim, exposição incrível, pessoal que estava todo mundo gostando muito, todo mundo falando, nossa, que abordagem maravilhosa, porque só demonstra a importância do tema e a complexidade, né? Não é só, agora a gente pode entrar também em PAN, mas existem muitos aspectos a serem estudados, né? E aí, nessa linha, para a gente retomar o nosso debate, eu queria que vocês falassem um pouco da visão de vocês em relação a possíveis consequências que essa alteração normativa, se parecer, já foi implantado como norma, né? O próprio INPI já internalizou essa norma auto-aplicável praticamente, né? O parecer e o entendimento. O que vocês acham que isso pode trazer de consequência para o nosso cenário judicial e administrativo também? Virginia, pode começar e eu complemento. Não, eu entendo que, como a gente já conversou a discutir, né? Assim, então, são vários pontos, vários elementos que precisam ser melhor detalhados, melhor estudados e melhor analisados, vamos dizer assim, pelo INPI. E eu tenho a percepção de que isso vai ser, vai acabar sendo objeto de demandas judiciais, porque são interpretações, o Manual de Marcas estabelece aqui umas restrições, como a gente já mostrou. Enfim, eu entendo que isso vai acabar gerando uma judicialização, sim. E é isso, assim, esse é meu entendimento nesse primeiro momento. Me parece que haverá uma judicialização sobre esses casos e outras dúvidas vão surgir da judicialização, né? Então, por exemplo, tá bom, se decorrer o prazo para entrar com uma ação de anulação e eu, o utente anterior, não me manifestei, eu requeiro o registro da marca, o INPI vai conceder esse registro para mim? Muito provavelmente, talvez não sei, entendeu? E eu vou poder continuar usando? Tem jurisprudência aqui no TJ de São Paulo dizendo que, sim, se você é utente de boa-fé há tantos anos, você não seria obrigado a se abster de utilizar. Mas eu acho que também essas questões vão surgir, essas questões relacionadas vão surgir também, né? Não só questões relacionadas diretamente ao processo administrativo, mas, vamos dizer assim, os stakeholders dessa questão vão ser influenciados. Eu concordo com a Virginia e eu penso que quanto menor a capacidade do NPI de interpretar o Instituto como se deve interpretar, abre-se a oportunidade para discussões judiciais. E o NPI prepara isso. Se a gente, de novo, voltar para a avaliação do Manual de Marcas em contraposição a vários elementos que nós já trouxemos aqui para discutir,
o NPI resolve 3, 4, 5% da completude do Instituto. A minha observação é que o NPI vai continuar trazendo os efeitos administrativos com as discussões, pelo menos adstritas ao NPI, elas vão ser conduzidas de acordo com o que o NPI entende quais são os limites. Então, simples. Se alguém faz uso anterior com 6 meses ou mais de uma marca que seja idêntica ou semelhante àquela atacada, que designe produtos ou serviços idênticos ou com afinidade mercadológica e que gere o risco de confusão ou associação, reunindo os requisitos lá do artigo 124, inciso 19, e reunindo o requisito do 128, esse pré-utente pode discutir o direito de preferência, o direito de precedência. Mas o limite que o NPI coloca, tanto sobre a prova, sob o ponto de vista temporal, e também sobre a oportunidade do depositante de também ter prova de utilização anterior, são os limites que o NPI coloca para a análise do direito de preferência e ponto. Então, se encaixando nesses elementos, o NPI vai fazer a sua análise. Fora desses elementos, o usuário, o pré-utente ou o depositante atacado, eles vão ter pouco ambiente administrativo para discutir com o NPI sobre falta do preenchimento do requisito de boa-fé, se o uso foi efetivo ou não, se o uso foi público ou não, se por um acaso o pré-utente reunia os requisitos do artigo 128 ou não. Então, eu acho que o limite imposto pelo NPI ocasiona a oportunidade da discussão judicial. E é verdade que a amplitude das discussões judiciais em termos de interpretação dos institutos é muito maior do que o QNPI, e isso não só com a questão de precedência. Então, eu acho que as consequências administrativas elas são mitigadas pelos limites impostos pelo próprio NPI. Agora, a discussão temporal trazida pelo recurso especial, que simbolizou, como a Virgínia comentou, e eu concordo com ela, já havia outros precedentes jurisprudenciais oferecendo oportunidade de discussão judicial dentro de um prazo prescricional, claro, né? Mas a minha interpretação é que a novidade do prazo temporal talvez seja utilizada em assuntos muito residuais, né? É uma novidade, impactou o nosso mercado, mas eu acho que continuam sendo exemplos residuais, olhando para uma amplitude de pedidos de marca que estão lá sendo analisados pelo sistema atributivo, se colocando à disposição do NPI para análise da disponibilidade e da distintividade, né? Então, a hipótese desse parecer é uma hipótese limitada à análise do NPI. Fora isso, temos todos os princípios de direito que podem ser utilizados na discussão desses outros elementos que precisam estar reunidos tanto pelo pré-utente ou como pelo depositante do pedido, ou pelo titular do registro de marca que foi atacado através de nulidade administrativa pelo direito de uso anterior, né? Eu acho que os impactos estão um pouco limitados no NPI. É isso que eu tenho para dizer. Muito Judicialmente, bom. a gente vai continuar observando os casos concretos. Então, são aqueles casos de ausência de pedido no caso do pré-utente, a questão que eu acho relevantíssima da Eliana, quer dizer, que quem tem um pedido de marca arquivado ou um registro extinto, ele deixou de se tornar réu primário, né? Ele deixou de se tornar um desavisado e ele deixou de ser um pré-utente? Não, ao meu ver, né, acho que não. Tem que ver quais são as consequências principiológicas, inclusive, do direito administrativo, sobre o que significa esse pré-utente. Não é só a visão de quem faz uso e quem mandou fazer um cartão e fez uso desse cartão para vender camiseta, ele tem direito de pré-uso para vestuário. Não é bem assim. Eu até levantei com vocês aquela questão do
do nome empresarial, né? Eu já vi alguns julgados em que se alega o direito de precedência com base no pré-uso, mas com base naquela empresa ter um nome empresarial, né, com aquele elemento nominativo, e alegar isso como se fosse um pré-uso. E aí, no acórdão, ser trazida a questão, na verdade, da proteção do nome empresarial, né? Não, então, acabam se confundindo, às vezes, esses dois institutos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade também de se deparar com esse tipo de decisão. Na verdade, já, Débora, é porque eu acho que, se não salvo o melhor juízo, o próprio manual também faz essa restrição, né, de que a utilização como nome empresarial não seria uma utilização efetiva. E Graças a nesse Deus. ponto, eu ia falar, eu concordo com o INPI, porque assim, nome empresarial é um outro instituto jurídico, ele identifica o empresário, então assim, você não tem como confundir os institutos, e você não tem como ter pré-uso por nome empresarial, por nome fantasia, enfim, eu acho que realmente está correto. Eu já vi, inclusive, uma dessas decisões que o INPI cita no parecer, ela tem isso, né? Ela fala disso, e aí ele acaba também fazendo uma análise daquela questão, se você registrou o nome empresarial em todas as juntas ou não, se esse nome empresarial seria oponível a uma marca por essa razão. Mas sim, já vi, e acho que o INPI, nesse ponto, está fazendo uma interpretação correta. Nome empresarial não é marca e não tem pré-uso por causa da existência de nome empresarial, na minha opinião. Deveria ser um motivador, um fundamento para um PAN, com base na proibição legal do artigo 124, no sentido específico, de já ser o nome empresarial. Correto seria até por PAN, né? Com esse Sim. fundamento do 124, e não do pré-uso. Sim, concordo. Eu estou resgatando aqui nos comentários, antes da gente cair, inclusive eu acho que era a pergunta que a Virgínia queria que eu respondesse da Thaís, sobre a questão indenizatória. Isso. Thaís, o efeito da decisão de nulidade de um registro, ele é um efeito ex nunc, ou seja, é um efeito que retroage a data do depósito do pedido que foi declarado nulo pelo direito de precedência. No momento em que ele é declarado nulo, é como se ele nunca tivesse existido. E no momento da fotografia da não existência desse pedido ou desse registro arquivado por pré-uso ou registro extinto por pré-uso, vale-se daquele que tem o direito de marca daquele momento. Agora, veja, a discussão da validade do registro de marca, ela é inferior à questão indenizatória, porque a avaliação indenizatória, ela alcança outros elementos que não simplesmente a validade ou não de um registro. Então, todos os elementos conflituosos da existência ou não de um direito indenizatório não dizem respeito à validade do registro que foi anulado, tornado nulo ou não. Em tendo sido tornado nulo, é como se ele nunca tivesse existido. Ok. Mas, no momento em que há discussão de indenização, o que gerou a indenização? Foi a simples existência de um registro que foi extinto ou de um pedido que foi arquivado? Ou simplesmente, ou também a existência de fatos concorrenciais, de usos considerados indevidos, que geraram algum tipo de dano à reputação ou à integridade material, à reputação moral do titular, ou à integridade material da marca. Tem ali as hipóteses do artigo 210 para fins de cálculo indenizatório. O que aquele que tentou registrar e teve o registro nulo por pré-uso sujeitou ao depositante, né, no caso, ao pré-utente, a questionar e se valer da discussão do direito de indenização. Então, ao meu ver, são institutos que até andam juntos, mas eles não são institutos que gerariam o direito de indenizar. O direito de indenizar é mais do que simplesmente a existência ou não da nulidade de um registro de marca. Muito bom. Eu só peguei o finalzinho aqui da pergunta dela, que eu acho que até se enquadra nesse
nesse último quesito que você mencionou. O titular que investido na marca e terá um alto custo na alteração, que seria o motivador também da indenização. Aí há uma discussão, se por acaso esse titular, a gente está falando do titular que teve o registro nulo, certo? Uhum. Ok. O titular que teve o registro nulo, ele não estava munido de boa-fé à luz da decisão, seja administrativa ou seja da decisão judicial, né? Então, no momento em que ele achava que detinha o direito, ele tem o direito de arguir contra quem? Esse direito de indenização ou de reparação de dano material em termos de preparação empresarial. Quem é que ele poderia arguir? Quem seria o réu dessa ação? Né? O ato dele se preparar, tendo em vista que o direito dele foi considerado nulo, ao meu ver, significa que ele não tinha o direito de se preparar. E se ele não tinha o direito de se preparar, já que o ato foi considerado nulo, subentende-se que ele correu risco. No final do dia é justo? Eu não sei. Eu não sei se uma decisão como essa seria justa ou não. Mas a verdade é que o efeito da nulidade apaga a existência do direito desse titular do pedido que foi arquivado por pré-uso ou do registro extinto por pré-uso, porque ele nunca existiu. Em ele não tendo existido, significa que a inclinação da existência de um direito preparatório à utilização daquilo pode ser considerado um risco do negócio. Né? Então, não é uma decisão, não é uma opinião, é aqui um pensamento. A gente pode continuar discutindo, muito difícil cravar uma opinião num assunto em que a gente não vive no dia a dia, mas a verdade eu acho que tem a ver com uma interpretação dos efeitos dessas decisões, e não propriamente das consequências da decisão do NPI que foi revista, seja na própria esfera administrativa ou numa revisão judicial, né? Até pelo princípio que a administração pública tem de revisão dos próprios atos, que é, inclusive, citado no próprio parecer do NPI. Tem alguma ponderação, Virgínia, sobre esse assunto que você gostaria de fazer, sobre esse ponto? Não, sim, eu também estou de acordo com o que o Alexandre colocou. Eu só acho que, de fato, veremos algumas situações nesse sentido, né? Acho que veremos situações mas eu acho que indenização, de novo, se é justo ou não é, eu não sei, mas eu acho que indenização eu acho bem complicado. Indenização do INPI. O INPI é simplesmente o órgão que vai avaliar os requisitos e eventualmente conceder e aplicar a lei. Acho que não cabe indenização do INPI. Indenização do terceiro, bom, mas a lei resguardou o terceiro, né? O utente anterior. A lei resguardou o utente anterior, né? Ele agiu nos termos da lei. Então, assim, e nos termos da interpretação que está sendo dada à lei. Mais difícil, né? Não é fácil. E quando o NPI ele é condenado, quando ele é considerado parte das ações anulatórias, ele é condenado tanto igual. Então, em havendo uma decisão que o NPI gerou algum tipo de injustiça, sobretudo no que diz respeito ao direito que foi outorgado ou anulado, ou tornado nulo, o NPI, como parte da ação, ele é condenado. Uhum. A partir dessa condenação, gera um novo direito indenizatório, porque o erro do NPI significou investimentos, significou lucros cessantes. Eu acho difícil da gente enfrentar essa questão. Não sei se algum dos nossos ouvintes e que estão acompanhando aqui a live podem presentear a Liga Nacional também com alguma opinião nesse sentido. Mas não é fácil, não é uma situação fácil. Não é bastante polêmico, porque a situação do titular que tem a marca anulada realmente, né, é um pouco
revoltante, vamos dizer assim, poxa, aquele que né, ele tomou esse cuidado de registrar a marca antes e tudo mais, e já está incluindo a marca regularmente, de repente vem alguém que lá atrás não teve esse cuidado, então é um pouco de desprestígio. A gente tem um colega, Virginia, você deve ter acompanhado as discussões dessa semana, que é o Dr. Wagner, não sei se você, Wagner, não sei se você viu que ele colocou isso, que ele é totalmente contra o direito de precedência, até falando justamente porque é um desprestígio, né, para aquele que realmente busca, né, o registro da sua marca, busca tomar as medidas, e no fim das contas parece que é uma situação que ainda que você faça isso, você nunca sabe se alguém usou antes, pode pleitear, enfim. E agora a gente tem essa extensão aí, né, esse aumento dessa possibilidade administrativa. O Hugo Litton está falando aqui, os clientes sempre pedem isso, mas nunca arrisquei fazer ação para condenar a NPI. Ah, que interessante. Eu nunca tive essa requisição, essa abordagem para o cliente, mas é bem interessante. Bom, doutores, se tem mais alguma consideração sobre o tema, gostaria, de verdade, que vocês fizessem suas considerações finais aqui sobre o assunto. A gente já está passando um pouquinho aqui de uma hora de live, então fiquem à vontade, não temos mais perguntas por enquanto, mas aproveitem, gente, que estamos aqui para isso, para esclarecer. Não, na verdade, assim, eu acho que a gente acabou tendo uma conversa bem descontraída aqui e fomos dando as nossas opiniões, mas eu efetivamente não tenho... Na verdade, tenho várias coisas aqui passando na minha cabeça, mas a gente ficaria discutindo uma tarde aqui. Tem algumas anotações que eu fiz, fiquei pensando, até sugiro que quem queira ler, hoje eu li um pouco à tarde o livro do Lélio, o Aquisição e Extinção de Direitos sobre as Marcas, é muito interessante, ele trata da questão do direito de precedência, tem várias coisas que são interessantes, ele vai um pouco além do que a gente até falou aqui, mas enfim, não tenho nada, eu queria agradecer a Soraya. A Soraya pode falar, vou começar a falar aqui, para ter uma anotação aqui. A Soraya, a Débora, o Alexandre pela oportunidade, e a todo mundo que está acompanhando, né, porque por essa oportunidade de troca e debate com todos. Virginia, eu também agradeço igual. Eu acho que eu gostei muito da vibe, porque a vibe da live a gente parecia calculados, né, em termos das apresentações. Então, eu acho que tudo muito bem conduzido pela Débora, que se organizou com antecedência, colocando a gente numa agenda muito rápida, né, Débora? Você teve toda essa excelência de organizar mais ou menos o que nós conversaríamos, e eu acho que essa live fica como uma provocação para todos que estão aqui ouvindo, mas para que todos possam ter acesso à gravação depois, porque não é um assunto resolvido, como a gente bem já discutiu, e vai ficar muito além do que o NPI decide. Essa é a minha crítica. O assunto ele é muito maior do que o NPI entende que seja. Tem muitas forças que nos trazem até aqui. O órgão tem se envolvido cada vez menos com exames substantivos. Então, havendo aqui alguma interpretação limitada do NPI, significa que o NPI também não deseja enfrentar todos os elementos subjetivos de todos os princípios. Né? A gente tem sempre vontade de ouvir o NPI falando sobre o secondary meaning, a gente tem muita vontade de ouvir o NPI avaliando questões prejudiciais de atos desleais de comércio. A gente sempre ouviu que o NPI não tem competência para isso, porque não tem elementos. Tudo bem, eu não vou entrar nessa seara, é só um desabafo, porque o NPI tem caminhado para uma ausência substantiva. Teoria da distância. Eu acho que é o tema da próxima live que a gente vai fazer aqui. Eu acho que já fica como tema da próxima live. Mas é uma crítica de usuário, inclusive como ex-funcionário do NPI. Então, eu acho que o NPI tem um quadro de profissionais com altíssimo gabarito. Porém, pela necessidade
de devolutiva à sociedade, o órgão tem que ser rápido. E para ser rápido, eles precisam ter ferramentas e também processos facilitadores dessas análises. Então, fica aqui o meu desabafo como ex-funcionário do INPI de alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos, mas dizendo que o assunto ele é muito mais rico do que hoje enfrentado pelo INPI. E eu acho muito importante todo mundo que trabalha com PI entender um pouco como que acontecem as coisas, né, no INPI, entender o porquê como as coisas funcionam lá, quem analisa, como que é formado. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha com PI, para a gente ter essa visão e entender o mecanismo como um todo, né, e buscar. A gente faz parte dessa melhoria, eu acho, né? Então, eu acho bem legal trazer essa visão também, esses pontos críticos, esses pontos analíticos do INPI também. Bom, a gente fica à disposição, né, Virgínia? Eu tô super à disposição.